Hello, boa tarde! Estamos aqui reunidas hoje para mais um estudo temático. A nossa fonte é a Bíblia e justamente hoje o nosso tema é sobre a Bíblia. Então, eu vou direto ao assunto para a gente não perder tempo. O que é a Bíblia ou as Escrituras, né? Como muitas pessoas falam. A Bíblia, ela não é apenas um livro, então ela é um manual de vida para os cristãos, um guia espiritual e uma fonte inesgotável da sabedoria de Deus. Por que é um livro espiritual? Porque ela foi inspirada por Deus. Então, todas as palavras da Bíblia são palavras inspiradas pelo próprio Deus. Portanto, não crer nessas palavras é não crer em Deus e, portanto, desobedecê-lo. Lá em 2 Timóteo 3,16 está escrito: toda a escritura, ou seja, toda a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a Bíblia é justamente para nos causar tudo isso, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir. Por isso que muitas vezes a gente lê alguns versículos, né, algumas passagens da Bíblia, onde nós somos muito confrontadas, né, com a vida que nós levamos. A palavra de Deus, ela é tão compreensível e clara que mesmo uma pessoa simples pode se tornar sábia por ela. Até um analfabeto pode ler, entre aspas, a Bíblia, pois como ela é um livro espiritual, o próprio Deus pode trazer revelação e entendimento. As coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Devemos lê-la com oração, pedindo a Deus que nos revele a verdade de suas palavras. Então, teve um dia que eu assisti um documentário que está aqui no YouTube, que é alguma coisa sobre fé, e esse documentário, dos testemunhos que tinha era uma senhora humilde, analfabeta. Ela queria muito ler a Bíblia e teve um dia que ela pegou a Bíblia e ela olhou para aqueles versículos e ela começou a entender o que estava escrito. Mas ela era analfabeta, ou seja, ela não sabia ler. Como que ela estava compreendendo o que estava escrito se ela não sabia ler? E aí ela falou com acho que uma sobrinha dela, se não me engano, e falou assim: menina, aqui tá escrito isso que eu tô te dizendo? E a menina falou: sim, tá escrito isso. E ela falou: então, eu tô entendendo o que tá escrito. Por quê? Porque o próprio Deus pode nos revelar tanto aquilo que está literalmente escrito, as verdades literais que estão escritas na Bíblia, como as verdades espirituais que estão por trás da Bíblia. Lá em 1 Coríntios 2,14 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Por isso que muitas vezes nós vamos conversar com pessoas, falar sobre o evangelho, falar sobre aquilo que está escrito na Bíblia, e a pessoa ela não vai entender, ou ela vai achar que aquilo é uma grande loucura. Por exemplo, amar o inimigo. Se você chega para uma pessoa, de repente, para uma pessoa falando que ela tem que amar o inimigo, ela vai falar: você tá maluco? Eu não vou amar a pessoa que estuprou a minha filha, a pessoa que assassinou o meu filho. Mas é isso que está escrito
por Jesus na Bíblia, né? É essa a instrução de Jesus, que nós devemos perdoar, inclusive amar os nossos inimigos. Mas por que nós conseguimos ter esse nível de compreensão? Porque nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas, e por conta do Espírito de Deus nós conseguimos ter esses discernimentos espirituais de falar, meu Deus, eu tenho que amar o meu inimigo. Eu não consigo, por mérito humano, por forças humanas, mas através de Deus eu posso conseguir perdoar e amar o meu inimigo. A verdade. A Bíblia também é a verdade. Se Deus é o pai da verdade e Satanás é o pai da mentira, então se a Bíblia é inspirada por Deus, logo tudo que está escrito por inspiração de Deus é verdade. Logo, o que está em conformidade com as escrituras é verdade. O que não harmoniza com ela não é verdade. Lá em João 17:17 está escrito: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Lá em João diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ou seja, se nós permanecermos firmes na palavra de Deus, se nós permanecermos firmes usando a Bíblia como nosso guia espiritual, como nosso guia de vida, como o livro da sabedoria que foi inspirado por Deus, nós seremos verdadeiramente discípulos de Jesus. A Bíblia também é considerada um alimento para o nosso espírito. Então, assim como na nossa vida física, o nosso corpo, porque somos um ser trino, corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele precisa da ingestão diária de alimento físico. O nosso espírito, a nossa alma, ela é sustentada pela palavra de Deus. Sendo assim, negligenciar a leitura regular da Bíblia é prejudicial à saúde de quem? Da nossa alma, do nosso espírito. Pensa você ficando 20 dias sem comer um alimento físico. Imagina você ficando 20 dias sem ler a Bíblia. É como se você estivesse matando de fome o seu espírito. Lá em Jeremias, diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Então, quem pertence a Deus vai comer as suas palavras, vai comer a Bíblia, vai se nutrir da palavra de Deus. E isso vai ser a nossa alegria. Por isso que nós dizemos que a nossa alegria não está nas circunstâncias, não está nas coisas da vida, nas coisas terrenas, não está no ouro e na prata, naquilo que a ferrugem pode, a ferrugem e a traça podem corroer, não está nas outras pessoas, não está no nosso casamento, não está na maternidade, não. A nossa alegria, ela tem que estar sempre no Senhor, porque Ele é a nossa alegria. Lá em Mateus diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão físico viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, nós nos alimentamos das palavras que saem da boca de Deus. Em João diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus não está falando somente
do alimento físico, da bebida física, no sentido de te dar um pão, uma água para você comer, no sentido de suprir as suas necessidades básicas como ser humano. Jesus está falando que ele é o nosso pão, que ele é o nosso alimento espiritual. A Bíblia também é como fontes de águas vivas. Lá em João diz: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Em Apocalipse diz: disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Quem é a fonte da água da vida? Ele é a fonte da água da vida. Então, quem está em Jesus, quem está em Cristo, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, porque ele nos sacia. A Bíblia também é uma arma contra o inimigo de nossas almas, contra Satanás. Lá em Hebreus diz: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. E lá em Efésios vai dizer: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando o Espírito de Deus leva Jesus até o deserto, né? Para ele passar aqueles 10 dias de tentação no deserto, quando Satanás tenta Jesus, como que Jesus devolve? Sempre com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é uma arma de ataque, para que a gente possa atacar o inimigo quando ele quiser falar coisas, né, ao nosso respeito. A palavra de Deus também é uma semente que, plantada em solo fértil, ou seja, em boa terra, dará frutos, que nós vimos lá na parábola do semeador. Então, se você ainda não viu esse vídeo, volta um pouquinho para trás para ver também a parábola do semeador. Lá em Lucas diz: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Por que uma semente? Porque essa semente, ela vai ser plantada, ela vai ser lançada no nosso coração, que é considerado o solo, e se a pessoa a qual você plantou a palavra, a qual você plantou o evangelho, a qual você plantou aquela semente, ela pode ser 4 tipos de solo, e um desses solo é um solo fértil para dar frutos. A palavra de Deus, ela também é direcionamento e luz para nós. Lá em Salmo 119 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou seja, quando tudo está escuro, você começa a ler a palavra e você começa a ter um direcionamento. Lá em Salmo 119 também diz: a revelação das tuas palavras ilumina e dá entendimento ao simples. Ou seja, entendimento da revelação. Por isso que quando nós lemos a palavra de Deus,
né? Antes de começar a ler a Bíblia, não por um ritual, mas sim por um entendimento, nós fazemos uma oração. Senhor, revela a tua palavra para mim. Senhor, eu vou ler agora a tua palavra. Que o Senhor me traga direcionamento, que o Senhor me traga revelação, que o Senhor fale comigo, que o Senhor me mostre, que o Senhor me exorte, que o Senhor me ensine, que o Senhor me constranja, que o Senhor traga revelação. Por quê? Porque nós entendemos que a Bíblia é um livro espiritual e que quando nós, né, oramos, colocamos isso diante da presença de Deus, ele estará trazendo revelação em níveis mais profundos. Lá em Provérbios diz: porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, nós devemos ter temor, ou seja, respeito, honra pela palavra de Deus, e jamais diminuir ou acrescentar algo que não está escrito. Nós não podemos tirar ideias da nossa própria cabeça, né? Por exemplo, às vezes a gente não sabe exatamente como está escrito em um versículo. Ah, eu me lembro que naquele versículo está escrito tal coisa, mas eu não lembro assim exatamente como está escrito. Você pode parafrasear esse versículo, nós podemos fazer isso, mas nós não podemos adicionar ou diminuir algo, nós não podemos mudar a ideia daquele versículo, né? Lá em Apocalipse diz: declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Por quê, gente? Porque muitas pessoas usam da Bíblia com maldade, com más intenções, com, sabe, a pessoa pega pequenos versículos e coloca em situações para se beneficiar, não para realmente mostrar a verdade sobre aquele assunto, sobre aquilo que Deus está falando, e a pessoa usa aquilo para tentar provar uma ideia errada que ela tem. Ou a pessoa, como a gente diz, né, tira o texto fora do contexto, porque muitas vezes o versículo ele tem um contexto, não é simplesmente pegar ele isoladamente e usar ele na situação que você deseja, tem que pegar todo o contexto, ler, né, os versículos para trás, ler alguns versículos para frente para ver em qual contexto que aquele versículo está inserido, e de forma alguma, né, ficar acrescentando coisas que Deus não disse ou diminuindo e dizendo que Deus não disse algo. Agora nós vamos aos motivos do porquê ler a Bíblia. Para conhecer melhor a Deus, né? Então, através da leitura da Bíblia, nós podemos conhecer mais a Deus, o seu caráter, o seu coração, a sua vontade, as suas promessas e o seu amor pela humanidade. Uma vez que a Bíblia afirma que ela é a própria palavra de Deus, nós devemos buscar entender essas palavras. Fazendo isso, estaremos procurando entender o próprio Deus. Se me dizem que existe um livro que foi inspirado por Deus, que tem as palavras de Deus, que nesse livro é revelado o caráter de Deus, o coração de Deus, as vontades de Deus, as promessas de Deus, é claro que eu vou querer ler esse livro para conhecer mais o meu Pai, o meu Deus, a quem eu sirvo, a quem eu sigo, né? Para eu poder discipular outras pessoas, eu preciso conhecer melhor a Deus. Então, nós devemos confiar nas palavras da Escritura, pois assim, procedendo, nós estaremos buscando confiar em Deus. Lá em João 5,39, diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna.
Ok, é isso mesmo. E são as escrituras que testemunham ao meu respeito. O outro motivo é se aproximar mais de Deus. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos aproximamos dele. É como um relacionamento. Você conhece uma amiga e você quer se aproximar mais dela. E à medida que você vai conhecendo mais ela, que você vai conversando mais com ela, sabendo como que ela funciona, o que, que ela gosta, os pensamentos dela, você vai tendo um relacionamento mais profundo com ela. E Deus deseja ter relacionamento conosco e nós devemos desejar a mesma coisa, ter a cada dia mais intimidade com o nosso Pai. Lá em Tiago diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Também para conhecer a vontade de Deus, quando nós entregamos a nossa vida completamente a Deus, através do nosso único e suficiente Senhor Jesus Cristo, nós queremos obedecê-lo, nós queremos fazer a vontade dele. Então, nós devemos procurar obedecer as palavras da Escritura, pois é dessa forma estaremos buscando obedecer o próprio Deus. Então, se Deus diz que eu tenho que amar o meu inimigo, é isso que eu quero buscar. Eu quero buscar amar o meu inimigo. Se Deus diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, eu quero ser aquela mulher que perdoa infinitamente. Se Deus diz que eu tenho que ser generosa, né? Que eu preciso cuidar dos órfãos, das viúvas, é isso que eu quero buscar. Eu quero buscar ser generosa. E assim por diante. Então, nós deixamos de viver a vida ao nosso próprio modo e nós passamos a desejar viver a vontade de Deus para nós. Mas como que eu vou viver uma vontade, a vontade de Deus, se eu não sei qual é a vontade de Deus? Então, é por isso que, quando eu leio a Bíblia, eu passo a conhecer os planos de Deus para os seus filhos. A Bíblia é uma única fonte de claras e definitivas declarações sobre a vontade de Deus. Não é religião, não são doutrinas feitas por mãos humanas, é a palavra de Deus. Por isso que nós cristãos protestantes, nós entendemos que a Bíblia ela é suficiente. Nós não precisamos de nenhuma outra fonte para entender a vontade de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E isso significa dizer que a Escritura ela é sim suficiente, porque muitas pessoas falam: os cristãos protestantes evangélicos eles só leem a Bíblia. Só ler a Bíblia é suficiente, porque nós encontramos satisfação com aquilo que nós achamos nela. A suficiência da Escritura, ela deve nos encorajar a buscar e encontrar o que Deus quer que pensemos sobre certos assuntos ou o que fazer em determinada situação. Lá em João diz: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, Jesus estava falando: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, a minha comida é obedecer ao meu Pai. E essa deve ser a nossa comida também, obedecer ao nosso Pai. Lá em 1 Pedro diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. O outro motivo é por amor a Deus. Porque amar a Deus não é um sentimento, mas sim uma decisão. Assim como nós decidimos amar diariamente os nossos maridos, decidimos amar os nossos familiares, a nossa parentela, os nossos amigos,
e é uma decisão de seguir os seus mandamentos, os seus estatutos, a sua lei. E para seguir os seus mandamentos é necessário conhecê-lo, ou seja, ler a Bíblia. Lá em João diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda no coração, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, Jesus não está falando aqui, aquele que tem os meus mandamentos é aquele que diz que me ama. Porque eu posso dizer que amo a Deus, dizer que amo Jesus, mas eu não viver em conformidade com isso. Então, aqui, Jesus está dizendo: olha, se você diz que me ama, se você diz que ama o Pai, então você vai guardar os mandamentos. Guardar é aplicar aquilo que a gente aprende na palavra de Deus. A Bíblia também serve para a gente renovar a nossa mente com as verdades de Deus. Ao longo de toda a nossa vida, né, foram criando-se pensamentos, crenças, né, na nossa mente. Quando nós estamos no mundo, nós vivemos de acordo com o mundo. Nós temos sonhos mundanos, desejos mundanos, crenças mundanas, vontades mundanas. Então, quando nós vamos para Cristo, nós precisamos cancelar todas essas mentiras que estão na nossa mente para viver a vontade de Deus para nós. Quando nós lemos a Bíblia, nós passamos por um processo que se chama de metanoia, ou seja, é uma mudança de mente. Essas mentiras que nós acreditávamos no mundo, elas vão sendo canceladas e elas são substituídas pelas verdades de Deus. Então, se antes eu achava que eu precisava da aprovação das pessoas, que eu precisava ter um corpo assim, assim, assado, para seguir os padrões da sociedade, que eu precisava ter sucesso na minha carreira profissional para eu ser reconhecida. Agora, em Cristo, tudo isso foi cancelado. Eu não penso mais assim, eu estou falando de eu, Evelyn mesmo, é o meu testemunho pessoal. Eu não penso mais nada do que eu pensava antigamente. Por quê? Porque eu estou passando por uma metanoia. Como diz lá em Romanos 2, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Isaías diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Ou seja, aquilo que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia, porque ela produzirá em nós os filhos de Deus, aqueles que estão lendo a palavra de Deus, e ela vai produzir em nós aquilo que o próprio Deus está falando. Nós também lemos a Bíblia para aprender a ouvir e a discernir a voz de Deus. Então, sabe como que nós reconhecemos uma nota de dinheiro falsa? Quando nós conhecemos muito bem a nota verdadeira. Então, quando você é especialista na nota verdadeira, quando você pegar uma nota falsa, você vai falar: não, essa nota aqui é falsa, porque a verdadeira, ela tem essas características. Então, quando nós lemos a Bíblia, que é a verdade, nós conhecemos verdadeiramente a verdade, que é a palavra, o Evangelho de Cristo. E aí, quando alguém falar algo que é diferente disso, porque existem falsas doutrinas, falsos profetas, falsos ensinos, a gente, opa, peraí, isso que ele está falando parece que está numa caixa de presente, parece muito bonito, parece verdadeiro, mas não é a verdade, porque não está completamente alinhado à palavra de Deus.
Mas você só vai conseguir saber disso, primeiro, lendo a Bíblia e conhecendo a verdade e sempre orando e pedindo a Deus discernimento espiritual. Então, quanto mais lermos a Bíblia, mais iremos conhecer a Deus, e quanto mais conhecermos a Deus, mais fácil será discernir quando é Ele que está falando conosco. Satanás sempre tentará nos enganar, para nos fazer tropeçar e para fazer nos afastar de Deus. Mas se nós soubermos reconhecer a voz do nosso Pai, teremos a convicção de quando é Ele. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Tudo que Deus diz tem poder. Se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar ao seu coração, essas palavras vão mudar a sua vida. Então, é igual quando, por exemplo, o teu pai terreno fez uma ligação no teu celular de um outro número, de um número desconhecido, e o número dele não está salvo no teu celular. E aí você decide atender e fala, né, com ele no telefone, e quando ele fala alô, você fala oi, pai, porque você já sabe que é ele. Ele não precisa dizer oi, oi, aqui é o pai, oi, filha. Não, porque você já sabe. Você é tão íntima dele, você reconhece a voz do seu próprio pai. E assim nós ficamos com Deus. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, quanto mais nós conhecemos a vontade, as promessas e o caráter de Deus, mas nós vamos ter esse discernimento de quando é Deus que está falando e quando é o diabo que está tentando nos enganar. Lá em Colossenses diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Ou seja, é um aviso aqui, né, para que a gente tenha cuidado, para a gente não sair acreditando em coisas enganosas. Ler a Bíblia nos torna mais sábio, porque Deus é a fonte de toda sabedoria. A sua sabedoria é muito, muito, muito maior que a sabedoria humana. A Bíblia está cheia de bons conselhos e ensinamentos que podem lhe ajudar a agir com mais sabedoria e tomar decisões assertivas em todas as áreas da sua vida. Um exemplo, né? Esses dias teve uma situação que envolvia fiador. Sabe, fiador? Quando uma pessoa tem que ser fiador de outra pessoa para alugar um imóvel. E apesar de eu confiar na pessoa, de eu amar a pessoa e de ser muito conveniente que eu fosse fiadora dessa pessoa, eu busquei encontrar isso na Bíblia. E a Bíblia, ela nos alerta, dizendo que nós não devemos ser fiadores de outras pessoas, que nós devemos buscar isso, não ser fiadores de outras pessoas. Ou seja, não é uma proibição, mas é um alerta. E lá diz, né, assim, um alerta claro de cuidado, não sejam fiadores das pessoas, né? Então, por quê? Porque ela tem sabedoria, ela nos alerta de coisas que ela sabe, né? Que Deus sabe que isso vai poder ser uma pedra de tropeço depois. Então, diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, quando você tem sabedoria, quando você tem conhecimento, quando você tem inteligência, não é mérito seu, não é mérito seu, é o próprio Deus que dá sabedoria, conhecimento e inteligência. Lá em Provérbios também diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, aqui está dizendo assim, ó, confie no Senhor
de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento, naquilo que você acha que é correto, na inteligência que é a inteligência mundana e não na sabedoria de Deus. Reconheça o Senhor, Deus, em todos os seus caminhos, para Ele endireitar suas veredas. Lá em Salmos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Por que, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Porque quando eu temo o Senhor, quando eu quero estar no centro da vontade de Deus, quando eu entreguei verdadeiramente a minha vida a Senhor Jesus Cristo, e eu não quero mais que seja feito a minha vontade humana, mas eu quero que seja feita a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu vou ter cautela, eu vou ter sabedoria, eu vou buscar ouvir a voz de Deus, eu vou buscar orar para ter discernimento do que fazer, ou seja, o fato de eu ter temor ao Senhor e cumprir a vontade dele aqui nessa terra vai fazer com que eu não saia fazendo as coisas loucamente, mas sim com sabedoria. A Bíblia também fortalece a nossa fé, né? Se você quer ter uma fé firme, que permanece em meio às dificuldades, leia as Escrituras. Alimente o seu espírito todos os dias, passando tempo diante do Senhor. Deixe o Espírito Santo falar com você através da palavra. Receba refrigério e novas forças para se firmar na certeza do amor de Deus por você. Lá em Romanos diz, e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, nós podemos orar pedindo a Deus para que Ele aumente o nosso dom da fé, porque a fé também é um dom dado por Deus para que ninguém se glorie. Mas nós podemos ler as Escrituras, porque assim nós estaremos ouvindo a palavra de Deus e aumentando a nossa fé, né? Ouvindo pregações. A Bíblia também é para a gente encontrar a verdadeira liberdade, né? Lá em Salmos diz assim: andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Quando nós buscamos, né, os mandamentos, os preceitos de Deus, nós podemos viver a liberdade de Cristo, a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Ter uma vida com plenitude. A Bíblia, ela dá sentido, significado, propósito para a nossa vida. Não basta cuidar do corpo apenas, o espírito também precisa ser alimentado. Quanto mais você meditar, ruminar na palavra de Deus, mais forte você ficará. Né? Mesma coisa, quanto mais você se alimenta com comidas saudáveis, você vai ficando mais forte. Assim é a palavra de Deus. A Bíblia fortalece o nosso relacionamento com Deus. Lá em João diz assim: Senhor, os discípulos falando para Jesus, né? Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Lá em Salmos diz: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. João diz: as palavras que eu lhes tenho falado. Jesus está falando, né? As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. E João diz, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para você ser bem-sucedido, né? Não é o sucesso do mundo, é o sucesso em Cristo. Lá em Josué diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.
Nós lemos a Bíblia para vencer o pecado, porque não é fácil resistir à tentação, mas a Bíblia mostra como você pode vencer. As palavras da Bíblia dão força e sabedoria para rejeitar o pecado e fazer o que é certo aos olhos de Deus. O diabo ele nos ataca e ele quer nos distrair para não crescermos na caminhada com Jesus. Ele não quer que façamos a vontade de Deus. Satanás nos tenta a não dar importância em passar tempo com Deus, porque sabe que quanto mais nos aproximarmos dele, mais forte será o nosso espírito. Não deixe ele vencer. Busque a presença de Deus em oração todos os dias e alimente-se sempre na sua palavra. Lá em Salmos diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra, com a palavra de Deus? Lá em Salmos 119 diz: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E como que nós vamos resistir ao diabo? Com a espada, que é a palavra. Em Efésios diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A Bíblia é para refletir o caráter de Cristo. Quando Deus toca em nossas vidas, ele nos transforma e nos ajuda, através do Espírito Santo de Deus, a sermos mais parecidos com Jesus. O velho eu ficou para trás. Tornamo-nos novas criaturas em Cristo Jesus, que mostram, pelas suas palavras e ações, que pertencemos a Cristo. Muitas vezes nós não vamos precisar pregar o evangelho, nós iremos demonstrar o evangelho com a nossa conduta, com as nossas atitudes. As pessoas, elas precisam enxergar Cristo em nós, mesmo quando nós estamos de boca fechada. Ao ler os evangelhos e ver como Jesus se relacionava com Deus Pai, com seus discípulos e com todos ao seu redor, aprendemos a viver a vida de uma forma que reflete que Ele é o nosso Senhor. Lá em 2 Coríntios diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós lemos a Bíblia também para encontrar esperança. Nos momentos de desânimo, tristeza, desespero, a Bíblia tem as palavras certas de consolo, que vão restaurar a sua esperança. A Bíblia encoraja e ajuda a superar os tempos difíceis. Através da Bíblia, Deus dá força e ânimo. Lá em Romanos diz: pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E Colossenses diz: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. E também para entender a história da humanidade. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos a história da humanidade desde o início da criação.
Através dela, entendemos como foram criados os céus, a terra e tudo o que neles há. Entre outras coisas, conta-nos a história do povo de Israel, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus e a expansão da igreja da igreja primitiva. A Bíblia também contém profecias, muitas já foram cumpridas, mas muitas ainda vão se cumprir. Ao ler, aprendemos a observar os sinais dos tempos e a não temer o fim, mas a nos preparar, apegando-nos mais de perto ao nosso Senhor Deus e Jesus Cristo Salvador. Lá em Gênesis diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e então Deus disse: haja luz, e houve luz. Nós também lemos a Bíblia para saber como orar. Muitos desejam orar, mas não sabem por onde começar, e é natural, porque não se aprende a orar apenas falando, mas conhecendo o coração de Deus. E o coração de Deus é justamente revelado na Bíblia, na sua palavra. Então, sem conhecer as Escrituras, nós corremos o risco de orar conforme os nossos próprios sentimentos, conforme as vontades da nossa carne, os nossos pensamentos humanos, mas não conforme a vontade de Deus. Mas quando nós mergulhamos na Bíblia, nós passamos a entender quem Deus é e o que Ele aprova e o que Ele deseja nos relacionamentos com Ele. A palavra, ela molda os nossos corações, ela purifica as nossas intenções e nos ensina a pedir o que está em harmonia, que está conforme a vontade de Deus. A verdadeira oração nasce de um coração cheio da palavra. Quando a Bíblia habita em nós, nossas orações se tornam cheias de fé, sabedoria e poder, porque passam a refletir o próprio caráter de Deus. Então, quando, por exemplo, eu estou orando, eu falo: Senhor, me dá sabedoria, porque sim, não, Senhor, me dá sabedoria, porque a tua palavra, Senhor, ela me diz que se eu sentir falta de sabedoria e eu pedir para o Senhor vai derramar sobre mim sabedoria de forma transbordante. É isso que diz a palavra de Deus. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós sabemos como orar. Lá em Romanos diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós iniciamos uma oração, eu normalmente falo: Espírito Santo de Deus, venha interceder por mim, porque eu não oro como convém, mas o Senhor intercede por mim e ora de acordo com a vontade de Deus. Lá em João, diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E para permanecer em Deus e na palavra de Deus, nós precisamos ler a Bíblia. Lá em 1 João diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. Como que nós sabemos a vontade de Deus? Lendo as suas escrituras. Então, se nós oramos algo de acordo com as escrituras, ou seja, de acordo com a palavra de Deus, nós podemos ter a confiança de que a nossa oração será respondida. A Bíblia também serve para nos dar discernimento e julgamento de profecias. Então, em tempos em que há tantas vozes e mensagens sendo compartilhadas dizendo que é em nome de Deus, é essencial nós termos discernimento espiritual. E esse discernimento só é verdadeiro quando está fundamentado na palavra.
Ou seja, se alguém chegar com uma profecia para você, o que é uma profecia? Uma mensagem da parte de Deus. E essa pessoa fala assim, olha, Deus, né, eu senti um direcionamento de Deus de falar isso aqui para você. Você tem que julgar essa profecia e pensar, isso está escrito na Bíblia? Isso está alinhado com a palavra de Deus? Porque se isso não está alinhado com a palavra de Deus, essa revelação, essa profecia, ela não vem da parte de Deus. Então, a Bíblia, ela é o padrão perfeito pelo qual tudo deve ser provado e julgado. Se uma profecia, um ensinamento ou uma revelação não está de acordo com as Escrituras, não vem de Deus. Tem uma passagem que diz que Satanás ele pode se fingir de anjo de luz. Pode aparecer um anjo de luz aqui falando alguma coisa para mim, dizendo: eis que Deus te diz tal coisa. Se aquilo que aquele anjo de luz me falar não está alinhado com a Bíblia, com a palavra de Deus, não é um anjo de luz verdadeiramente, não vem da parte de Deus. É Satanás tentando me enganar. Então, Deus, ele não se contradiz. O Espírito Santo, ele nunca vai dizer algo diferente daquilo que foi revelado na sua palavra, tá? Por isso, quem quer discernir com sabedoria precisa conhecer profundamente as Escrituras. É a partir delas que nós aprendemos a identificar o que é verdadeiro, o que é humano e o que é engano espiritual. O discernimento não vem de emoções, mas da comunhão com Deus e do conhecimento da verdade. Quando conhecemos a palavra, o Espírito Santo nos ajuda a julgar tudo com clareza, paz e temor, para que não estejamos confundidos. 1 João diz, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Lá em 1 Tessalonicenses diz, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com aquilo que é bom. Então, você está ouvindo uma pregação e você gosta daquele pastor, você acha que ele é um homem de Deus e ele de fato é um homem de Deus, mas ele falou algo ali que não está alinhado com a palavra. Então, você tem que ter esse discernimento. Ó, até aqui, tudo que ele falou está correto, é bíblico, está alinhado com a palavra de Deus, está escrito realmente na Bíblia. Mas isso daqui, especificamente, eu não concordo, não concordo no sentido da sua opinião, não concordo no sentido de não estar escrito na Bíblia. Então, em resumo, né, nós temos 17 motivos do porquê ler a Bíblia. Eu creio que são motivos suficientes para nós sermos constrangidas e convencidas de que nós precisamos, devemos querer ler a Bíblia a cada dia mais. Foi feito um estudo, tá, sobre a Bíblia no cérebro humano. Então, após a realização desse estudo científico, com aproximadamente 40 mil pessoas de 8 a 80 anos de idade, notou-se algo muito interessante. Quando nós lemos a Bíblia apenas uma ou duas vezes por semana, os efeitos que ela causa em nós são praticamente insignificantes. Ou seja, se você lê a Bíblia uma ou duas vezes por semana, ela não está gerando realmente uma transformação em você. Mas quando você lê 3 vezes por semana ou mais, nota-se alguma melhora. Aliás, desculpa, quando você lê 3 vezes, nota-se alguma melhora. Mas quando você lê 4 vezes por semana ou mais, há um aumento significativo.
não foi um aumento proporcional ou um aumento gradativo. Por exemplo, uma ou duas vezes é 10, 3 é 30, 4 é 40, 5 é 50. Não foi um aumento gradativo ou proporcional. Foi um aumento radical. E esses são os resultados. Então, o sentimento de solidão diminuiu 30%, problema com raiva diminuiu 32%, amargura em relacionamentos diminuiu 40%, alcoolismo diminuiu 57%, sentimento de estagnação espiritual diminuiu 60%, pornografia diminuiu 61% e hábitos positivos e aumento da fé aumentou em 200%. Mas mesmo sabendo de tudo isso, por que ainda tem muitas pessoas que não leem a Bíblia, a começar por nós? Porque muita gente diz que é difícil entender o que está escrito na Bíblia. Mas hoje existem diversas versões com linguagem moderna e acessível que facilita a compreensão da palavra de Deus. Algumas das versões mais conhecidas são a NVI, que é a nova versão internacional. Ela tem uma linguagem clara, natural e fiel aos textos originais. Eu normalmente indico essa versão para quem é novo convertido, para quem nunca leu a Bíblia e quer começar a ler, né? Para quem está passando pelo processo de conversão. Tem a nova VT, que é a nova versão transformadora. Ela é uma tradução fluida, de fácil leitura, também ideal para o dia a dia, também ideal para quem é novo convertido, para quem está lendo a Bíblia pela primeira vez. Aí nós temos a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, mantém a beleza da tradução clássica com palavras um pouco mais atuais. Então, ela é um pouco mais, vamos dizer, fiel à tradução clássica, mas utilizando um vocabulário mais atual. Também é uma boa versão para quem está começando. Nós temos a ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida. É uma versão mais tradicional, com uma linguagem mais formal e reverente. Então, é para quem já tem uma certa intimidade ali em estar lendo a Bíblia, pessoas que já leram a Bíblia pela primeira vez e já conhecem as Escrituras. Nós temos a ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada. Ela tem esse equilíbrio entre a fidelidade com a linguagem mais tradicional e a fluidez. É muito usada em estudos bíblicos. Nós temos a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Eu confesso que essa tradução eu já acho ela, né, uma tradução assim muito diferente das traduções originais, das traduções clássicas. Ela é mais voltada para quem busca uma leitura mais simples e direta, mas eu descartaria essa versão porque eu acho realmente que a NVI, a NVT e a NAA, elas cumprem muito bem esse papel para quem está lendo a Bíblia pela primeira vez. E aí nós temos versões um pouco mais com uma linguagem um pouco mais robusta, né? Que é a King James atualizada, que é uma versão inspirada na clássica King James, com uma linguagem mais elegante e acessível. E nós temos a BKJ, que é a Bíblia King James 1601, que é uma tradução mais literal, próxima da original inglesa. Ela é valorizada pela sua profundidade, por ser muito parecida, né, com a tradução original, porém é uma leitura mais densa, uma leitura mais desafiadora, realmente, que é quando a gente acabou criando um certo bloqueio, né, em ler a Bíblia, justamente por ver assim aquela linguagem, vós que me eis, haverá eis, tipo assim, sabe, eu não sei nem dar exemplos, porque foge muito da minha realidade
de comunicação, né? Mas eu creio que vocês estão entendendo aquilo que eu estou falando. Então, é aquela linguagem assim mais, acho que é mais coloquial, né? Então, a gente precisa entender isso, que hoje, né, nós estamos no ano de 2025, já existem diversas versões e que você pode buscar uma versão que você tenha uma mais fluida leitura, uma fácil compreensão daquilo que você está lendo e sempre com a ajuda do Espírito Santo. O outro motivo, né, do porquê as pessoas não leem a Bíblia é que muitas pessoas ainda acham que a Bíblia é um livro apenas para pastores, padres, líderes religiosos, quando na verdade ela foi escrita para todos. Deus quer falar com cada pessoa, com cada filho, em qualquer lugar e através da leitura da Bíblia, ele revela o seu amor, a sua vontade e a direção para a nossa vida. E não basta ler a Bíblia, é necessário colocar em prática diariamente aquilo que nós aprendemos. Lá no livro de Tiago diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se quem? A si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então, eu olhei num espelho, vi a minha aparência, saí e já esqueci. Opa, mas como que eu sou mesmo? Agora, o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, nós precisamos ouvir, ler a palavra de Deus e colocar em prática. Ah, mas é muito difícil perdoar, é muito difícil amar o inimigo. Mas nós sabemos que com o Espírito Santo de Deus dentro de nós, tudo é possível. Então, minhas irmãs, né, que esse estudo é mais voltado para mulheres, mas eu sei que homens podem acabar assistindo também. Que Deus abençoe poderosamente vocês, que essa palavra fale ao coração de vocês, que vocês sejam tão constrangidos assim como eu tenho sido, né, com esses estudos, porque antes de eu estar aqui dando o estudo, eu fiz o estudo, eu li, eu reli, eu montei cada slide desse para que eu possa realmente estar sendo boca do Senhor aqui nessa terra. E quando nós estamos lendo a palavra de Deus, ela primeiro vem para nós, para depois ela ir para o outro. Então, quando eu estou montando esse estudo, eu estou participando dessa reflexão. Será que eu estou lendo a Bíblia suficiente? Será que eu estou me alimentando espiritualmente? Será que eu estou buscando a Deus o quanto eu gostaria? Será que eu estou colocando a palavra de Deus em prática? Então, por isso que eu digo que nós, não é eu aqui e vocês aí, é nós. Nós estamos juntos, juntas, aprendendo juntas a palavra de Deus para colocarmos em prática. A minha oração é que você seja muito abençoada por essa palavra, que o Espírito de Deus realmente possa tocar no seu coração, na sua alma, e que nós possamos ser a cada dia mais parecidas com aquele que é o nosso único Senhor e Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo estudo.